Boa tarde, amados. Boa noite. Confesso que estou com muita saudade de vocês, de todos. Quando o pastor me convidou para trazer a palavra, eu fiquei muito feliz e agradeço primeiramente a Deus e segundo o pastor, todos os pastores e a vocês todos. Amados, sem perca de tempo, meu celular não está muito bom. Estou trazendo uma palavra aqui, que essa palavra venha de encontro aos corações de todos. Fica em Isaías 45, do 1 ao 7, que diz assim: Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e deixar nus os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia, glória a Deus, esse Deus é muito poderoso. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Para terminar, amigo, no versículo 7, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Amado, esta é a palavra que Deus me deu para mim estar levando aos meus irmãos. Palavra poderosa. Deus. O Senhor é muito bom. Meus irmãos, em meio à pandemia, eu peço para os meus irmãos não estarem olhando noticiários. Fiquem assistindo louvores, façam outras coisas. Assistam um filme, né? Vai ler as escrituras. E é isso que eu tenho feito, né? E graças a Deus isso é muito bom para a gente. Isso só tem a acrescentar. E meus irmãos, essa palavra que Deus me deu para estar levando para vocês. E vamos orar, meu irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, que esta palavra vá de encontro aos corações de todos, meu Pai. Senhor, meu Deus, Deus de poder, Deus de glória. Tu podes tudo, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos. Senhor, protege debaixo das tuas mãos, Senhor, que o Senhor repouse a tua mão debaixo de todos nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Confesso a vocês que estou com muita saudade. E que essa palavra vá de encontro ao coração de vocês. Estou com muita saudade, confesso, né? Não vejo a hora que isso tudo acaba. Mas vai passar. Tudo passa.
Em Jeremias 33 fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. É isso aí, amado. Fica na paz, que o Senhor fortaleça todos nós. Amém. Um abraço. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Já demos início a mais um culto, graças a Deus. O nosso amado diácono Eduardo trouxe uma palavra maravilhosa. Agora vamos adorar o Senhor através dos louvores que o Ministério de Louvor vai entoar. Louvado seja Deus e que Deus abençoe a sua vida. Adore a Deus, em nome do Senhor Jesus. Só se abre
Deus, aleluia. Já participamos do louvor abençoado. Nesse louvor, quero agradecer vocês novamente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha usar vocês a cada dia, a cada instante. Que Deus continue usando a vida de vocês. É isso aí, queridos, em nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos, em nome do Senhor Jesus, ouvir a palavra através da vida do nosso diácono Robson, que também é ministro de louvor. Que Deus abençoe a vida de vocês e medite na palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos. Espírito Santo de Deus, esteja aqui comigo, esteja aí com vocês, esteja a cada casa, cada lugar a qual nós temos vivido esses tempos diferentes, tempos sim muito difíceis, né? Mas também um tempo para reflexão e para cada vez mais dizermos quão bom é o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, e Ele continuará a nos sustentar, se assim for da vontade de um Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero estar deixando uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertarás. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, eu vou repetir. Diz assim a palavra do Senhor: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus a riquíssima e grandiosa oportunidade de estar ministrando a Tua palavra, ainda que seja por poucos minutos, né? Mas eu creio que não é por tempo, não é por lugar, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Sempre foi, sempre será, é Ele que faz, é Ele que continuará fazendo em nossas vidas. Porque nada nós podemos fazer se não for da vontade de Deus. Eu quero estar glorificando ao Senhor também pela minha família, pelos livramentos, pela minha casa, pela minha esposa. E eu peço para que neste momento, onde você estiver, você possa estar mentalizando a sua família, seus parentes, e por mais que sejam difíceis os nossos dias, que nós possamos em poucos minutos ou poucos segundos estar orando e agradecendo, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus que tem fortalecido a nossa casa. Tu tens cuidado, papai, dos nossos filhos, das nossas esposas. Papai, em nome de Jesus, como sacerdote da tua casa, eu peço que guarde a minha casa, papai. Guarde o meu lar, guarde a minha família. Que o Espírito Santo de Deus, papai, possa estar nos abençoando, nos colocando debaixo das asas do onipotente, onipresente, de um Deus todo-poderoso. Papai, em nome de Jesus, nós estamos orando para que seja quebrada todas as amarras, papai, todas as cadeias, todos os grilhões, papai. Papai, nós colocamos os nossos pensamentos diante de Ti, a nossa vida diante do Senhor, os nossos empregos, papai, as nossas casas, nossas famílias, nossas parentelas. Papai, nós repelimos, nós expulsamos toda palavra contrária, toda malignidade, papai, que tem tentado invadir os lares, os pensamentos humanos, e o Espírito Santo de Deus nos leva, papai, a sermos guiados pela tua presença, pelo teu querer, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pai, nós te agradecemos
por cada livramento, papai, pelo teu posicionamento diante de nós em momentos difíceis, papai, pelo consolo do Espírito Santo que tem cuidado, que tem zelado e que tem ajudado cada filho, papai, a se erguer e se manter de pé. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos, nós já te bendizemos e nós já te glorificamos, porque é para ti toda a honra e toda a glória, no nome santo de Jesus. Amém? Amados irmãos, estava eu aqui refletindo, e meditando sobre a palavra do Senhor. E muitas das vezes, quando nós vamos trazer uma palavra, nós nos deixamos levar principalmente pelos momentos a quais nós vivemos. E nessa passagem, a qual eu acabei de ler aqui esta noite, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, está falando exatamente sobre isso, sobre um tempo difícil. A Bíblia relata que Davi, por ser perseguido, por estar sendo perseguido pelo rei Saul e por todo um exército, quem dirás por toda uma nação, porque nós sabemos que no tempo de Davi, no tempo de Saul, no tempo de Jonatas, o que o rei falava era determinado à nação. O que o rei determinava era cumprido por todos aqueles que estavam debaixo daquela cadeia, que estavam debaixo daquela autoridade daquele rei. E a Bíblia, ela relata que no capítulo 17 começa a surgir um homem chamado Davi. Um homem que começa brilhantemente a sua aparição, a sua carreira, a sua posição e o seu relacionamento com Deus com coisas maravilhosas. Um menino ainda, não poderíamos nem dizer um homem. Mas a Bíblia fala que ali ele começa a intentar o seu caminho, trilhar seu caminho diante do Senhor. Como? Desafiando um gigante. Nessa noite nós podemos mentalizar o que para cada um de nós é um gigante nas nossas vidas. Eu nem quero me ater a este momento e nem paralisar a mensagem e entrar muito na questão da grande batalha entre Davi e o gigante, porque muitos de nós já somos conhecedores. Mas a Bíblia fala que o gigante desafia o Deus de Israel e os israelitas, e Davi coloca a prova e coloca a força, não física, não a força humana, mas ele começa a entender que quando ele fala no nome do Senhor, o gigante cai por terra e a batalha é vencida. E aí a Bíblia começa a demonstrar um Davizinho menino que desafiou um gigante. Um Davizinho menino foi ungido a rei de Israel. Só que a Bíblia também relata que mesmo o profeta Samuel indo até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e mesmo sem ninguém ali acreditar que poderia ser Davi o próximo rei de Israel, o Senhor quebra todo diagnóstico, prognóstico, tudo aquilo que os homens, muitas das vezes, nós com nossos olhares humanos, nós falamos é aquele, é esse, porque fala bem, porque escreve bem, porque isso, porque aquilo. Mas para cada momento das nossas vidas, Deus levanta um líder. Deus levanta um líder mesmo com as suas dificuldades, com as suas impossibilidades, e vai nos mostrar que Ele é Deus, porque são os improváveis que Deus coloca para liderar em tempos difíceis. A Bíblia fala que Davi passa por dificuldades. Por quê? Porque Davi começa a se destacar. O rei Saul usa das habilidades de Davi quando precisa na música. A Bíblia fala que em momentos o rei Saul ele ficava atormentado com espíritos maus. Mas aí os homens que andavam e conheciam Davi e estavam perto de Saul, falou, tem um menino que toca muito bem. E aí eles vão buscar, quando eles trazem para a casa do rei, quem é? É Davi. E aí Davi começa já a demonstrar os seus dons de músico dentro da casa de um rei que mais tarde o perseguiria.
Nós entendemos através da Bíblia e por tudo que ela escreve que o que aconteceu entre Saul e Davi não foi nada mais, nada menos do que ciúmes. Não foi nada mais, nada menos do que algo que o homem começa a conquistar e que o outro não se agrada, e muitas das vezes é isso que acontece nos tempos de hoje. São tantos títulos, são tantas posições, e o que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações? Eu quero um coração voltado em fazer a minha vontade, o meu querer, de tocar os meus louvores, de cantar os meus louvores e de viver a minha palavra. E aí nós vamos vendo um Davi crescendo em graça e em conhecimento. Davi também foi levantado para a guerra. Davi foi levantado para destruir exércitos dos inimigos e conquistar as terras para Israel. O engraçado é que de tanta trajetória de lutas e em batalhas, o que já foi falado aqui nessa ministração, o ciúme de Saul foi aumentando e aquilo foi começando a causar em Saul a visão que Davi poderia ser o próximo rei. E todo mundo sabe que só há uma possibilidade, principalmente na era monarca, onde os reis mandavam na terra, era que o pai passasse o trono para o filho. Só que Davi se destacava mais do que Jonatas. Mesmo Jonatas, na sua humildade, falando que Davi era um homem que poderia vir a tomar posse do trono após Saul. E aí é isso que acontece. Jonatas cria uma amizade com Davi e começa a perceber que Saul estava iludido pelos espíritos maus que o atormentavam e que Saul já não sabia mais qual era a direção que deveria tomar diante do teu reino. Aí começou para Saul os alertas da vida. Eu sei que muitas das vezes nós, principalmente como homens, como sacerdotes da casa, nós por horas e por minutos não gostamos quando muitas das vezes outras pessoas tentam nos ajudar, outras pessoas tentam nos aconselhar, e muitos de nós nos fechamos, nos angustiamos quando não ficamos até nervosos. Ei, mas entenda que todo homem, toda mulher que passa pelas nossas vidas, se não é amando, é a permissão de um Deus Todo-Poderoso que sabe, que vê, que acorda, que permanece com nós durante os dias, zela pelo nosso sono. Deus de Israel, ele não toscaneja, ele não dorme e ele nos guarda, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Jonatas tenta avisar Saul. Fala: Saul, Davi não é quem você está pensando. Davi é nosso amigo, Davi é nosso aliado. Só que o ciúme e a perseguição e a preocupação com o cargo faz com que muitas vezes nós venhamos a nos atrapalhar nossa caminhada e no nosso relacionamento. Nós sabemos que Saul foi um escolhido por Deus. Não confunda. Muitas das vezes nós achamos que foi os homens, mas a Bíblia vai falar no livro de Samuel que os homens pedem um rei, mas quem escolhe Saul é Deus. Ei, entenda, porque às vezes as pessoas olham a Bíblia e falam: nossa, mas são caçadores de erros dentro da Bíblia. Mas eu prefiro ficar com a frase que eu vi no WhatsApp esses dias. Lendo a Bíblia eu vi muitos erros, mas todos eles estavam em mim. Chega uma época que Saul precisava ter feito isso. Saul precisava reconhecer que Davi era um aliado, um amigo, um homem de Deus que louvava ao Senhor. E todo aquele que quando louva expulsa espíritos maus, isso denuncia que nele há um poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas que nos trazem para próximo do Senhor
seja louvando, seja tocando, seja trazendo uma palavra, seja arrumando as cadeiras na casa do Senhor, seja mandando uma mensagem de WhatsApp falando o quanto você é importante, o quanto Deus cuida e o quanto Deus zela pela tua vida e pela minha vida. Esses são pessoas que nós temos que trazer para perto. Esses não são nossos inimigos. Esses falam a verdade quando tem que ser dita a verdade. Porque nem todo aquele que diz ser teu amigo e dá tapinha nas tuas costas são verdadeiramente usados por Deus. E aí a Bíblia vai relatar que começa uma grande perseguição de Saul na vida de Davi. Saul por muitas vezes tenta matar Davi. Davi se esconde, Davi foge. Davi tem até a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Só que aquele que é escolhido, levantado por Deus e tem um coração segundo o coração de Deus, tem atitudes parecidas com as atitudes de Deus. Existem tempos na nossa vida em que nós temos que fugir. Existe tempo nas nossas vidas que nós temos que nos esconder. Mas muitas das vezes é nesses momentos que Deus nos esconde dos nossos inimigos, mas nos mostra para os nossos maiores aliados. Porque a Bíblia vai revelar que nesses tempos difíceis, Davi entra numa caverna e ali ele encontra os famosos valentes de Davi. Lembra do começo da história? Lembra do começo dessa ministração? Era falando que Davi, na casa dele, ninguém acreditava nele. Era falando que na casa de Davi, nem Jessé, que era o pai dele, acreditava nele. Mas sabe o que é engraçado? Vai Davi entra numa caverna e todos que estavam ali, ninguém acreditava neles. A Bíblia fala que eram homens como que deixados à margem da sociedade. Só que Davi era segundo o coração de Deus. Ei, tem muito Davi aí, procurando pessoas e dando oportunidades, porque já foram magoados como Davi, já foram rejeitados como Davi, mas o Espírito Santo de Deus os ordena que mesmo em tempos difíceis, em tempo que Deus tem os escondido de todos os inimigos, Ele vai se chegar perto de você e vai falar: ei, você tem um valor. Quem te escolheu foi Deus. Quem te faz permanecer é Deus. E quem vai fazer com que você entre nas casas, na tua família, na tua parentela, falando que você é um escolhido, que você é um eleito de Deus, vai ser o Espírito Santo, que muitas das vezes vai enviar um pastor, um presbítero, mas começa a dar valor para aqueles que estão escondidos na caverna. Porque tem muitos que não aparecem, tem muitos que não usam microfone, mas todas as noites estão estruturando a minha vida, a tua vida, o meu ministério, o teu ministério, o ministério pastoral da tua igreja, na nossa igreja, o nosso ministério de presbítero, de levitas, da casa do Senhor, fortalecendo, estruturando, de dentro para fora, de dentro para fora, de baixo para cima, de joelho dobrado, orando e a oração chegando lá no céu. E de tanto fugir Davi de Saul, ele fez amizade com o rei Aquis. Só que o rei Aquis era rei dos filisteus. E numa certa oportunidade, os filisteus eles foram contra os israelitas. Só que quando eles estavam indo para a batalha, os príncipes dos filisteus olhou para Davi e falou para o rei Aquis: o que esses hebreus estão fazendo indo contra o povo de Israel? E aí o rei Aquis disse para os príncipes filisteus: não tenho nada contra Davi, ele se tem demonstrado um servo fiel perante o nosso reino. Só que aí os príncipes voltaram para o rei Aquis e falaram: ele é israelita.
Será que quando nós estivermos lutando contra o povo de Israel, ele não se tornará contra nós? Se tornará nosso inimigo e nos matará? E aí o rei Aquis, nós vamos ver na Bíblia, ele de uma forma muito educada falando para Davi, Davi fica, Davi volta para casa. Davi, hoje você não vai lutar. Mas você entende que o povo de Israel era o povo de Davi. E por isso que muitas das vezes nós falamos que há um propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho quase certeza que Davi não guerrearia contra o povo de Israel. Mas para que não acontecesse esse tipo de coisa, Deus deu uma oportunidade para que não precisasse essa atitude partir de Davi. Deus interveio naquela situação e falou: Davi, essa guerra você não vai guerrear, porque você é um israelita. E está na hora de verdade do povo de Deus parar de guerrear contra o povo de Deus. O nosso inimigo é outro. Naquele tempo havia inimigos de guerra, mas hoje o nosso inimigo ele é espiritual. Mas não adianta só colocar a culpa no inimigo. Nós temos que vencer primeiro a nossa mente, o nosso intelecto. Nós temos que vencer nossa vontade. Nós temos que vencer nosso querer. Nós temos que vencer todos os dias aquilo que nos faz idolatrar o que não é para ser idolatrado. Aquilo que nos faz querer, aquilo que Deus fala que não é para nós querermos, não é para desejarmos. Todos os dias nós temos que vencer um inimigo chamado eu. Olhar no espelho e falar: hoje eu vou te vencer. Porque primeiro, para nós falarmos de inimigo, nós temos que ser amigos de nós mesmos e a ser amigo do Espírito Santo de Deus. E aí a Bíblia relata que Davi é obediente e Davi volta para Ziklag. Só que lá em Ziklag, o que acontece? Ziklag. O que acontece? Quando Davi chega lá, aquilo lá foi tudo movido. A Bíblia fala que os amalequitas passaram por aquele lugar e destruíram tudo. E levaram todas as mulheres. E levaram os despojos e as riquezas. Davi estava naquele lugar. As mulheres de Davi estavam naquele lugar. E aí nós voltamos para onde eu li, que é 1 Crônicas, capítulo 30, versículo 8. Da onde tem que partir o nosso início? De uma pergunta ao Senhor. E a pergunta é essa ao Senhor, que foi a que Davi fez. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançará, e tudo libertarás. Ei, quando o Senhor fala, não tem dúvida, é o Senhor que está falando. Oh, Deus maravilhoso! O que é tremendo nessa passagem é que um pouco antes aqui, ó, eu gosto muito de ler a Bíblia e me apegar aos detalhes. O que aconteceu? No versículo 7, a Bíblia diz que: e disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode de Davi. Naquela época eram rituais, eram peças sacerdotais. Precisava do sacerdote, precisava da peça, precisava de Abiatar. Para quê? Para que se houvesse uma consulta ao Senhor. E hoje o que nós temos? Hoje nós temos um Jesus que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para que nós possamos chegar de frente com o Senhor e pedirmos
para que Ele vença as nossas lutas e as nossas batalhas. E é isso que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus está esperando de nós. Nós viemos a consultar o Senhor para que nós possamos vencer juntos as batalhas e as lutas para glorificarmos o Senhor e o nome dele ser engrandecido. Essa história ela vai mais à frente e ela demonstra que Davi vai ao encontro do inimigo. Davi vai com os seus homens e conquista e vai contra os amalequitas, vence os amalequitas, pega as mulheres de volta. E a Bíblia fala que aproximadamente só fugiram 400 amalequitas jovens, que não morreram, não pereceram, porém fugiram. Mas o que acontece? Tem uma situação que divide a história. Porque quando Davi persegue os amalequitas, existe uma situação que é muito interessante. A Bíblia fala que Davi está com mais ou menos 600 homens. E chega na beira do rio, eles param e 200 dos homens dos 600 que estavam com Davi, eles não continuam com Davi. Porque a Bíblia fala que eles estavam muito cansados. Entenda que aqui no versículo 21 diz assim: E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no rio de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Isso aqui já era Davi retornando após ir lá vencer a batalha dos amalequitas e retornando com os despojos e com as mulheres. Davi tinha 600. A Bíblia nem relata quanto eram os inimigos, mas 200 ficaram no lugar e ele aproveitou para fazer com que aquelas pessoas ajudassem também. Já que 200 não consegue ir, 200 fica aqui, fica guardando as malas, as coisas que eles levavam, as coisas mais pesadas, e se mantém aqui. Olha a garantia quando a gente vai direcionado por Deus. Fica aqui, não dá para ir? Fica aqui. Guarda as nossas coisas porque nós iremos voltar. Nós sabemos que quando nós vamos para a batalha, principalmente naquela época, o risco de morte era muito grande. Só que quando Deus fala, há uma garantia, e não é uma garantia humana, é uma garantia divina. Eles foram, mas sabiam que iam retornar, e eles retornaram. Interessante que quando eles voltam, e aí Davi se encontra com aqueles 200 que ficaram, sabe o que aconteceu? No meio dos 400, a Bíblia relata que todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos os despojos que libertamos, mas que leve cada um sua mulher, seus filhos e se vá. Meu Deus, o que nós temos vivido nos tempos de hoje, uma guerra, uma luta, pode ter certeza que nem sempre conseguirá ir os 600. Mas se 400 forem, é como a palavra do corpo. Aqueles que guerrearam, eles vão lutar pelos 200 que ficaram. Meu Deus! A Bíblia fala que a partir daquele momento, Davi institui e estabelece a lei da divisão da presa através dessa situação. Sabe por quê? Se eu não posso ir orar, o meu irmão vai e vai orar por mim, por ele, por toda a nossa casa, por toda a nossa família, por toda a nossa comunidade, por toda a comunidade cristã em Yeshua, e sempre será assim, uns pelos outros. E, irmão, se não dá para você ir, eu vou. Se não dá para mim ir, você vai. Ora ao Senhor. Cuida das nossas casas, das nossas famílias. E os despojos serão eternos. Mas acima de tudo,
serão lá no céu, em nome de Jesus. Eu creio que Deus fará maravilhas depois dessas guerras que nós temos vivido. Porque se houve lutas, houve. Houve derramamento de sangue, houve derramamento de sangue. Houve perdas, não sei se houveram perdas. Porque muitas das vezes o que é perda para nós é ganho para o Senhor. Então que nós possamos erguer nossa cabeça, glorificar o Senhor, cuidar dos nossos amigos, das nossas famílias e dizer para eles, se não der para você ir, eu vou e oro por ti. E quando eu não for, vai ser a mesma coisa, você vai e ora por mim. Ah, mas é pastor. Pastor também precisa às vezes ficar em casa. E aí a igreja vai orar pelo pastor, vai cobrir ele, a casa dele, a família dele de oração. Ah, mas é presbítero. Presbítero também às vezes precisa ficar em casa. Mas se ele não for, a igreja vai, ora por ele, ora pela família dele, cobre a casa dele de oração. Ah, mas é levita, mas é líder, mas é intercessor, mas é membro. Quando cada um de nós não puder ir, nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar nos nossos lábios. Nós vamos ser usados por um Deus Todo-Poderoso, que vai usar cada um de nós para dizer: fulano, ciclano, beltrano, o abençoado não está, mas eu estou aqui, vou orar por ele, eu vou cobrir a casa dele, e em nome de Jesus, tudo irá bem. Porque o Espírito Santo de Deus, que está aonde você está também cobrindo todas as nossas casas, as nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra. O Espírito Santo de Deus possa nos ensinar através da vida de Davi. Existem momentos que nós fugimos, mas nós encontramos aliados. Existem momentos que Deus nos esconde dos nossos inimigos, que muitas das vezes nós não entendemos. Mas a nossa casa está coberta pela presença do Espírito Santo de Deus. E mesmo quando a dificuldade faz com que algumas coisas saiam do controle, nós venhamos a pegar o nosso éfode. Oh, aleluia, Deus! Nós venhamos pegar a palavra do Senhor. Nós venhamos pegar e consultar, falar: Senhor, é da tua vontade que eu vá a esta peleja? É da tua vontade que eu vá a esta batalha? E se Deus falar contigo, ou se já tiver escrito na palavra dele, confia, porque é o Senhor que está falando. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo de Deus te cubra de autoridade, de renovo, de força. E em nome de Jesus, a presença de Deus se faz na tua casa, na minha casa, nas nossas casas. Porque o Senhor é maior e poderoso, é o Deus de Davi, é o Deus de Israel. Amém? Deus abençoe, boa noite, fique na paz do Senhor Jesus. E que em nome de Jesus, nenhuma palavra minha venha a ser ofensiva, porque eu estou ministrando para a igreja de Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, e assim que puder estaremos juntos dando um abraço e contando as boas novas que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.